Boa noite, amigos. Hoje eu quero fazer uma observação. Os cronistas, os narradores do século XX dos Estados Unidos, da literatura norte-americana, estão morrendo. É uma coisa tremenda. Só nesse mês de maio morreram dois importantes escritores do século XX, nascidos na década de 30. No caso, Philip Roth, o autor célebre do Complexo de Portnoy, e na semana passada Tom Wolfe, o grande jornalista da burguesia nova-iorquina, um jornalista contestador que foi recebido junto com os Panteras Negras na década de 70 na casa de um milionário. Um homem que escreveu o seu livro de estreia, denominado A Fogueira das Vaidades. Portanto, outros escritores americanos assim da atualidade que me chamam especial atenção é John Updike, por exemplo, autor de As Bruxas de Eastwick. As Bruxas de Eastwick relata naturalmente uma ficção de fins da década de 1960, onde vivem Alexandra, Jane e Sookie. Mulheres aparentemente comuns, elas conhecem os segredos da feitiçaria, confeccionam amuletos e, vez ou outra, promovem sabás. Mães e donas de casa relapsas vivem um cotidiano sem surpresas até a chegada do misterioso e sedutor Dario Van Horn, com quem se envolvem num diabólico homenagem a 4. Um dos livros mais conhecidos do John Updike, As Bruxas de Eastwick, foi adaptado para o cinema em 1987. É um filme famoso, As Bruxas de Eastwick, numa sátira inteligente e bem-humorada à bruxaria, transplantada do cenário sombrio da Nova Inglaterra do século XVII para uma ensolarada cidadezinha da mesma região. John Updike trata de temas como o desespero pela chegada da meia-idade, a atmosfera asfixiante das cidades provincianas e os costumes e a moral da classe média americana. Portanto, John Updike tem inclusive um outro livro dentro da mesma linha, este aqui, Gertrudes e Cláudio, que nós nos perguntaríamos quais seriam os antecedentes dos trágicos acontecimentos que constituem o mundo de Hamlet, a peça mais famosa de Shakespeare, o célebre teatrólogo inglês. Qual a cadeia de eventos que culmina com a volta do príncipe Hamlet à corte da Dinamarca para assistir ao segundo casamento de sua mãe, a rainha Gertrudes, com Cláudio, o irmão do rei recém-assassinado? É essa a pergunta que John Updike se propõe a responder em seu novo romance. Gertrudes e Cláudio é uma história envolvente sobre desejos sufocados, intrigas palacianas e tensões familiares, ambientada numa Escandinávia medieval em que um austero cristianismo nórdico ainda convive com vestígios dos velhos cultos pagãos. São dois livros interessantes de John Updike, que juntamente com esses dois escritores que falecidos neste mês, Tom Wolfe, o autor célebre da narrativa A Fogueira das Vaidades, igualmente adaptado para o cinema, e Philip Roth, que escreveu O Complexo de Portnoy, compõe juntamente com Gore Vidal, também jornalista, também narrador, ficcionista, cujo livro mais interessante, a meu entender, esse de fato e de ficção. São, portanto, livros interessantes. Esse de fato e ficção, considerando o melhor e mais completo ensaísta norte-americano, Gore Vidal mostra nessa seleção seu humor, brilho e originalidade. Escrevendo sobre literatura, onde ele comenta a produção literária de um Tennessee Williams, do Scott Fitzgerald, de Yukio Mishima, de Edmund Wilson, e sobre política, praticada por Teddy Roosevelt, o sexo como política, West Point, o espírito militante norte-americano, o Eleanor Roosevelt. Talvez o seu texto mais tocante e emocionado, essas qualidades estão sempre presentes, revelando assim Gore Vidal sempre uma postura desmistificadora e irreverente com relação às instituições políticas e literárias e à moral sexual. Os ensaios de Gore Vidal são, antes de mais nada, puro prazer de leitura e de texto. Ora, além de Gore Vidal, outro autor também dessa narrativa contemporânea de século XX da literatura norte-americana é Saul Bellow. Saul Bellow, o grande escritor, prêmio Nobel da literatura, com o seu livro Na Corda Bamba,
e autor igualmente de Aventuras de Auge March e de Herzog. Pois tanto, este livro, que foi adaptado para o cinema, é escrito em forma de diário. A história centra-se na vida de um jovem desempregado de nome Joseph, na sua relação com a mulher e os amigos e na frustração que sente em viver em Chicago e na espera da chamada para a guerra. É um documento confessional. E filosófico. Esse diário é a súmula de todos os seus pensamentos, todas as suas reflexões. Termina com a convocatória para a tropa em plena Segunda Guerra Mundial e com a expectativa de que a vida militar venha trazer algum alívio ao seu sofrimento. Na corda bamba, no original, seria Dangling Man, é considerado o romance de aprendizagem de Saul Bellow, que veio a ser prêmio Nobel e consagrado um dos grandes romancistas americanos de todos os tempos. Ora, o The New Yorker escreveu, à época da publicação original nos Estados Unidos, que esta é uma das mais honestas peças de testemunho da psicologia de toda uma geração que cresceu durante a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial. Portanto, Saul Bellow é outro narrador extraordinário norte-americano. Mas o melhor deles, em definitivo, é outra prêmio Nobel, esta Toni Morrison, que escreveu, do qual eu tenho aqui 3 livros, muito interessante, este Compaixão, aqui uma fotografia da Toni Morrison, que era uma afrodescendente, mas que descrevia com as suas narrativas documentos extraordinários. Ela, em Compaixão, ela mostra a escravidão sob o prisma do poder, não da raça. Morrison consegue isso situando seu livro dos Estados Unidos dos anos de 1690, quando a escravidão ainda era uma desgraça igualitária e sem consciência de cor, não ainda a instituição específica e a rígida em que se transformou. Morrison não escreve romances tradicionais, ela cria um estado hipnótico de embriaguez poética. Ninguém lê Compaixão. O leitor entra num miasma de linguagem e simbolismo que traça uma visão original do Estado primevo da América, na qual a liberdade é um valor raro. Escreveu no USA Today Deirdre Domerman. Ora, Toni Morrison tem 3 livros absolutamente fantásticos que eu quero recomendar para vocês. Este, Voltar para Casa, escrito traduzido para o português em 2012, muito recentemente, e mostra que Toni Morrison, nascida em 1931, se aposentou pela Universidade de Princeton em 2006, portanto está em plena atividade. Além deste livro, ela escreveu ainda O Olho Mais Azul, Sula, em 1973, em 1970 ela ganhou um prêmio com Song of Solomon e, por último, escreveu esse livro também, Amor, que é um livro absolutamente extraordinário. Todos os grandes comentaristas e ensaístas sobre a literatura americana da contemporaneidade se referem a Toni Morrison como uma das grandes escritoras do século XX. Este aqui, por exemplo, é Bill Cosey, o protagonista da história, é um homem de personalidade forte, dono de um hotel onde nas décadas de 40 e 50 apresentam-se os principais músicos de jazz, atraindo clientes ricos e poderosos da comunidade negra norte-americana. Viúvo, o protagonista morava com a nora e a neta. Quando resolve se casar de novo, sua escolha choca a família. Quantos tipos de amor existem? Toni Morrison não tenta responder essa pergunta impossível. Seu último romance vai desenrolar nas relações sempre conturbadas de 6 mulheres com o controvertido Cosey. Narrada 30 anos depois do acontecido, a história, repleta de sensibilidade, paixão e crueldade, revela como são infinitas as variedades do amor. Morrison, portanto, é uma narradora, uma ficcionista, uma escritora norte-americana de grande porte internacional. E o último livro que eu vou indicar para vocês é esse aqui, um livro didático, escrito por Thomas Foster, para ler literatura como um professor. Onde ele comenta fundamentalmente a literatura inglesa e norte-americana do século XX. Portanto, os grandes autores como J.B. Joyce, T.S. Eliot, Ezra Pound, D.H. Lawrence, Virginia Woolf,
Catherine Mansfield, Ernest Hemingway, Ésquilo, Dante, Shakespeare, enfim. Ele comenta a produção literária da Inglaterra e dos Estados Unidos, e aqui ele confessa que tem uma enorme admiração por Toni Morrison. Eu sugiro a leitura deste livro porque é um livro didático no sentido de se conhecer a literatura norte-americana mais recente, logicamente, uma literatura com a qual nós não estamos assim tão habituados, porque afinal hoje a produção literária é muito intensa. Eu peço desculpa porque demorou muito, mas a minha intenção era sobretudo de chamar a atenção do fato de que esses escritores estão desaparecendo, estão morrendo. Só nesse mês de maio morreram 2 deles dos 5 que eu comentei. Enfim, é um fenômeno natural. Eles, embora imortais, mas no plano físico, chega um momento em que já deram a sua contribuição e partem para o segundo plano. Boa noite e muito obrigado pela atenção.